Gostaria também de agradecer a presença dos professores, também as férias aí também. E também gostaria de agradecer a presença dos meus familiares e amigos aqui presentes. Eu vou falar um pouco do meu trabalho que desenvolvi durante o meu doutorado, desenvolvimento de métodos analíticos, desintegração por ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas, utilizando também de análises multivariadas do sistema metabolômico de algumas espécies de solanácea que possuem algum potencial biológico. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma introdução um pouco da química de produtos naturais relativa à descoberta de fármacos. Então, eu vou falar um pouco dessa história, dessa relação, e, paralelamente, eu gostaria de fazer uma introdução dos métodos analíticos desenvolvidos no último século para a descoberta de fármacos, porque o meu objeto de estudo baseia-se no desenvolvimento de métodos analíticos de identificação de compostos. Então, para isso, eu vou usar um caso de estudo, que é o caso da morfina. A morfina, né, ela é um composto presente na espécie Papaver sonífero, conhecida popularmente como papoula. E essa substância, ela remonta desde o início da humanidade para diversos tipos de aplicações. Então, os povos sumérios eles já utilizavam da papoula para o uso recreativo. Então, eles diziam que essa planta era a planta da alegria. Então, aqui um dos relatos dos povos sumérios do uso da papoula. Outros povos, como os povos egípcios, né, por exemplo, no papiro de Ebers, fala do uso da papoula, por exemplo, como uma ação sedativa para crianças. Já os povos gregos, Dioscórides, utilizavam essa planta mais para fins soníferos. Galeno, já na era romana, e Avicena, já no Oriente Médio, utilizavam mais com propriedades de analgesia. Né? Então, toda essa construção histórica do uso da papoula, ela foi baseada principalmente sobre uma visão holística do uso das plantas. Então, a planta era entendida como um todo. O uso da planta, a atividade biológica da planta, era entendida como um todo. A partir do período renascentista, a introdução dos conceitos reducionistas por Descartes começou a mudar esse paradigma de enxergar a planta como um organismo íntegro, mas sim entender que cada uma das partes da planta haveria uma atividade, como se fosse um mecanismo de um relógio. E cada uma das partes, quando combinadas, dava integridade. Então, a partir dessa ideia, né, que foi introduzida, os pesquisadores começaram a enxergar os organismos como pequenas partes. E, a partir dessa concepção, Friedrich Sörder conseguiu aplicar algumas metodologias de separação baseadas em um mecanismo de ácido base, né, e conseguiu isolar pela primeira vez esse composto a partir do látex que era obtido através dos bulbos da papoula. No entanto, essa substância ela só foi elucidada completamente em 1952 através da síntese dessa estrutura. Eu vou falar um pouco mais dessa síntese agora para poder mostrar como eram realizadas as etapas de elucidação estrutural e também falar um pouco de como a química é inserida dentro da química orgânica. Então, a morfina ela foi isolada e, na época, não existiam ferramentas analíticas capazes de fornecer toda a riqueza de informação como se tem hoje. Então, o que eles faziam? Eles realizavam alguns experimentos, algumas reações, que permitiam identificar alguns grupos funcionais dentro dessas estruturas. Então, por exemplo, eles faziam reações de redução, por exemplo, reações de oxidação, de hidrolisação. Então, eles conseguiam ter uma ideia dessas estruturas. E aí, eles sintetizavam algumas dessas estruturas e analisavam algumas das propriedades físico-químicas para ver se batiam com aquele composto isolado. Então, era assim que se fazia a elucidação estrutural de um composto. Então, você usava de algumas informações que existiam das ferramentas e, junto a isso, sintetizava e conseguia, assim, definir quem era essa estrutura. E é por isso que a química dos produtos naturais ela iniciou dentro do departamento de química orgânica.
que você tinha que entender muito de síntese para se fazer química dos produtos naturais. Hoje, eu não vou entrar muito, mas hoje eu acho que a química dos produtos naturais ela se volta mais para a química analítica do que propriamente da química orgânica. Mas, então, fruto dessas descobertas e das metodologias que foram utilizadas para a identificação de compostos, permitiu a introdução de diversos fármacos no mercado farmacêutico. E eu lanço a pergunta: a química de produtos naturais é um caso de sucesso? A partir de algumas estruturas que eu vou aqui citar, a gente pode tirar a conclusão que sim. Né? Porque, por exemplo, no caso desse composto, que é a penicidina, que é um composto que apresenta uma lactona aqui, sesquiterpênica, que apresenta um endoperóxido. Esse composto, isolado da Artemisia annua, ela foi usada em tratamento de malária. Ela é usada em tratamento de malária, que é uma enfermidade que é presente muito nas regiões dos trópicos, né, inclusive no Brasil. Então, é um fármaco muito importante para a população mais pobre. No caso do paclitaxel, né, que é um diterpeno derivado dos taxanos, né, dos compostos taxanos. Esse composto ele é utilizado principalmente no combate ao câncer de ovário e de mama. E esse composto é isolado da casca da árvore Taxus brevifolia. Então, é um composto muito importante também para os países ricos. Então, para doenças que acometem não somente os países pobres, mas também os países ricos. A penicilina, que é uma beta-lactama, a penicilina talvez ela tenha sido a substância de maior importância dentro da indústria farmacêutica na década de 40 e 50. Porque a partir dessa substância foi desenvolvido várias outras metodologias para a determinação de antibióticos, que principalmente foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Então, mostra a importância dos produtos naturais. A lovastatina, que por diversos anos foi o principal fármaco vendido pelas grandes farmácias, eu não lembro agora exatamente qual é a empresa que comercializa a lovastatina. Então, esses fármacos, que, por exemplo, foram utilizados no combate ao colesterol e doenças do coração, mostra a eficácia dos produtos naturais. Assim, por exemplo, esse macrolídeo da vermectina, que também é utilizado para combater hematoides e artrópodes. Então, a química dos produtos naturais é muito rica e ela é muito extensa para uma utilização de contexto terapêutico. No entanto, nas últimas 2 décadas, o que se tem observado é um declínio nos investimentos em produtos naturais feitos pelas indústrias farmacêuticas. Então, eu vou tentar aqui elencar alguns dos motivos de que a indústria farmacêutica alega esse abandono parcial dos produtos naturais, né? Já que ele promoveu diversas substâncias com alta atividade biológica. Então, o primeiro caso é a quebra de patentes. De uma forma bem resumida, a indústria farmacêutica de grande porte investe muito dinheiro para o desenvolvimento de um fármaco. E países que usam a quebra de patentes desestimulam essas empresas a realizar esses tipos de experimentos, esses tipos de investimento. Uma vez que você investe tanto dinheiro e um país quebra a sua patente, através de algumas leis, né, internacionais, você perde muito dinheiro. E os métodos utilizados pela indústria farmacêutica para a aquisição de moléculas expendem muito dinheiro. Então, esses são os motivos que deixou um pouco de lado o uso dos produtos naturais. O conhecimento etnofarmacológico dos principais organismos. A indústria farmacêutica ela já detém das principais informações obtidas das comunidades que utilizam de métodos tradicionais de terapia. Então, uso de plantas, animais, a indústria já tem essa informação. Então, o que se necessita na próxima etapa é fazer screening de plantas que não estão presentes nesses relatos etnofarmacológicos. Então, a etapa de encontrar uma substância torna-se mais difícil. Além disso, o desenvolvimento da química combinatória. O advento da automação e da computação durante a década de 80 e 90 aumentou a possibilidade de ensaios automatizados e de número de alvos. Então, a química de produtos naturais, como ela era uma química lenta, do ponto de vista de
isolar uma substância, até pelos métodos tradicionais, ela não conseguia atender a demanda que a indústria tinha para fazer ensaio. A indústria podia fazer muitos ensaios. Então, a química combinatória, ela se tornava atrativa do ponto de vista que fornecia uma infinidade de compostos para fazer esses testes. Então, por isso que a indústria falou assim, não, vamos tentar utilizar a química combinatória. Além disso, como eu já tinha destacado, o processo de identificação estrutural ser lento, né, devido à complexidade química dos produtos naturais. E também o aumento das regulações pela Convenção de Biodiversidade em 1992. Então, isso fazia com que a indústria farmacêutica precisasse pagar royalties pagar royalties para as comunidades de onde haviam as plantas sendo retiradas. Então, aonde esse conhecimento farmacológico existia, a indústria farmacêutica precisava pagar. Então, tudo isso fez com que houvesse um declínio, que aqui é um trabalho do Newman e Greg, de 2012, que revela o número de entidades químicas presentes nas classes clínicas e pré-clínicas e também daquelas dispostas no mercado farmacêutico. Então, mostra que houve uma queda. E se a gente analisar, a principal parte dessa queda está envolvida a ausência dos produtos naturais. Cada vez mais nós vemos que compostos relacionados aos produtos naturais estão envolvidos nas etapas de produção no mercado farmacêutico. Então, o objetivo desse trabalho, é tentar retomar a química dos produtos naturais dentro da indústria farmacêutica, utilizando de novas ferramentas, né, para que atenda às necessidades da indústria. Então, para isso, aquele conceito inicial de reducionismo, que a gente vem tratando até o momento, ele tem que ser alterado. Porque a planta ela tem diversos compostos, e esses compostos podem atuar em diversos saltos. Então, a combinação dessa informação obtida da visão reducionista frente ao conhecimento holístico dessas plantas vai permitir o que a gente diz que é a criação de ólons. O que seriam os ólons? Seria um ponto médio entre o sistema holístico e o sistema reducionista. E isso vai permitir o aumento e a retomada dos produtos naturais. Então, só para a gente entender o que é um ólon ele representa um nível, uma auto-organização e uma auto-regulação. Então, por exemplo, um organismo, ele pode ser entendido como um todo, frente ao ambiente, então, ele sofre estímulos, ele se comporta, ele reage frente a estímulos. Mas o organismo ele pode ser entendido através de sistemas de órgãos, que eles são autorregulados e a sua manutenção e o rítmico, e a flutuação rítmica dos seus metabólitos é pertencente a cada sistema. Então, cada sistema é autônomo e todos esses sistemas pertencem a um organismo, que a gente chama de árvore sistêmica. Então, esse conceito, né, ele foi aplicado à biologia que a gente conhece de biologia sistêmica. Então, cada etapa da biologia sistêmica, cada estudo da biologia sistêmica visa entender os mecanismos de auto-organização e autorregulação para cada nível. Então, por exemplo, nós temos a genômica, que entende dos genes, a transcriptômica, a proteômica, e a metabolômica, que ela visa entender os metabólicos. Então, ela visa entender esse estímulo frente de um organismo, observando os metabólicos. Então, a metabolômica ela pode ser entendida como um estudo multifatorial da dinâmica intra-extracelular como resultado de interações entre o organismo e o ambiente. Então, ver o perfil de todos os metabólicos presentes vamos dizer assim, uma condição da metabolômica, mas o cerne da metabolômica é entender essa relação. Então, para realizar um estudo metabolômico, a gente tem que entender que existem diversos desafios. E esses desafios, primeiro de tudo, é garantir a análise de toda a multitude de compostos. Existe uma limitação experimental que nenhum equipamento e nenhuma técnica é capaz de cobrir toda a diversidade metabólica pertencente a um metaboloma. Então, essa já é a primeira limitação. A gente vai ter que usar diversas ferramentas para poder entender esse metaboloma. Além disso, quantificar essas variações de fluxos. Então, tem compostos que vão estar na faixa de nanogramas e outros que vão estar na faixa de gramas. Então, isso é muito difícil também, você fazer uma análise com essa diversidade, né?
E também relacionada à reprodutibilidade e à resposta dinâmica instrumental. Então, às vezes, um equipamento consegue quantificar um determinado metabólico em uma determinada faixa de concentração. Então, isso também limita. Imagine que você tem diversos compostos com diversas concentrações. Criar um método para isso é muito mais complexo. E talvez a etapa mais difícil de todas é identificar esses compostos que estão associados a esse fenômeno multifatorial. Por quê? Primeiro, ele vai estar em estudo. Então, quando a gente aplicar as ferramentas analíticas para que possam mostrar as informações espectrais ou espectrométricas, vai ter uma confusão muito grande, porque vai ter muita informação junto. Então, essa etapa vai ser mais complexa. Além disso, essas substâncias podem ou não ser inéditas, que ainda dificulta mais. E ainda, como eu disse, pode ter uma afinidade muito grande de metabólitos, isso dificulta muito. Então, o que se tem feito é aplicar algumas ferramentas, como, por exemplo, a desreplicação. A desreplicação, a gente pode dizer uma estratégia de triagem de matrizes complexas que vai focar na determinação de um composto de interesse. Basicamente, a desreplicação ela vai evitar o reisolamento e a elucidação de substâncias previamente isoladas. De fato, a desreplicação ela vai determinar, ela vai encontrar substâncias que já foram encontradas em outras espécies de plantas. Assim você vai poder elucidar de forma mais rápida os compostos e vai priorizar aqueles que ainda não foram encontrados, né? Que não foram elucidados. Então, para você aplicar essas técnicas de desreplicação, eu gosto de pensar como se fosse um filtro, né? Então, a desreplicação ela vai visar filtrar, né, informações para se identificar um composto. Então, para isso, nós utilizamos técnicas de acoplamento, que a gente diz. E, no caso, a gente utiliza de informações ortogonais. Então, o que seriam as informações ortogonais? Uma informação relativa à separação dos compostos e uma etapa de detecção. Na química de produtos naturais, as principais técnicas envolvem principalmente na etapa de separação a cromatografia gasosa e a cromatografia líquida, acopladas à espectrometria de massas e à ressonância magnética nuclear. Sendo que existem diversos tipos de diferenciação, sabe? Como cromatografia massas, ou cromatografia massas ressonância. Então existem diversos acoplamentos. Além disso, a introdução de ferramentas químicas. Talvez esse seja a grande diferença da química da metabolômica da antiga perfil metabólico, né? Porque as ferramentas quimiométricas permitiram apontar marcadores e biomarcadores numa mistura muito grande de substâncias, né? Então, para isso, por exemplo, existem algumas ferramentas, por exemplo, análise de componentes principais, que gera clusters de substâncias de acordo com o perfil do espectro que você tem. Ou, por exemplo, a análise hierárquica, então, baseada na similaridade dos dados que você está comparando, ele pode agrupar, né? O Molecular Network, que é um trabalho recente que eu implementei na minha tese, que ele congrega informações de espectros de massa MS2, então a gente consegue ter uma noção de similaridade de estruturas. Análise multivariada de curvas utilizando o ALS, Alternate Least Squares, que é uma ferramenta usada para a deconvolução de sinais. Então, quando você usa a cromatografia, você tem vários sinais sobrepostos, e essa ferramenta auxilia na separação desses sinais para a posterior análise. O STOX, que é uma ferramenta utilizada na ressonância magnética nuclear para encontrar sistemas de spin pertencentes a uma substância. E o EMILIS, que é uma ferramenta utilizada para a cromatografia gasosa, que faz a deconvolução e identificação de compostos baseado em bases de dados. Então, a partir de toda essa informação, nós traçamos alguns objetivos para esse trabalho. Que seria o quê? De modo geral, elaborar algumas estratégias para substituir os processos tradicionais de purificação por metodologias que visam otimizar a preparação de amostras, separação e detecção de compostos. Além disso, expandir o acoplamento dessas ferramentas analíticas para a caracterização de estruturas em produtos naturais. E aplicar algumas ferramentas estatísticas para deconvolução e redução da complexidade estrutural. Então,
gente também traçou alguns objetivos mais específicos, que para você realizar qualquer estudo dessa aplicação, é necessário a construção de uma base de dados. Então, nós construímos a partir de dados da literatura, contendo massa, tempo de resolução, massa monosocópica, assim como alguns outros códigos, por exemplo, SMILES, são códigos referentes à estrutura de moléculas. Né? Além disso, a gente traçou o perfil metabolômico de algumas espécies de solano que representavam alguma atividade biológica frente a um estudo que foi realizado no projeto Biota, e também detectar e estudar esses compostos presentes nos perfis metabolômicos, utilizando base de dados e algumas ferramentas criptométricas, como o ENIACS, o Spectral Networks, e algumas ferramentas relacionadas à ressonância magnética nuclear, que eu vou falar mais à frente. Então, o processo experimental de escolha das espécies de solano foi devido a essas espécies apresentarem principalmente o uso muito grande no nosso cotidiano. Por exemplo, a espécie de solano tuberosum está relacionada à batata, a Lycoperdon ao tomate. Então, diversas plantas do gênero solano apresentam diversas atividades e principalmente presentes no nosso cotidiano. Então, a escolha desse gênero foi devido a essa importância e principalmente como parte do projeto Biota, que criou um banco de dados, uma estratoteca, com diversos extratos de plantas coletadas no estado de São Paulo, e a gente resolveu estudar essas plantas devido à atividade biológica de alguma delas presentes nesse banco de dados. Então, eu vou destacar uma delas, que é a solano paniculata, que é conhecida como jugo d'Évola, e ela apresenta alguns relatos etnofarmacológicos relativos ao tratamento de ictirícia, hepatite crônica, antiúlcera, antiémética, anti-infecciosa. Essa planta, além disso, ela está incluída na lista de 77 plantas medicinais lançadas pelo Ministério da Saúde. Então, não havia muitos relatos dessa planta. Então, foi um dos motivos para a escolha dessa planta. Além disso, ela apresenta alguns aspectos botânicos muito interessantes. Ela é considerada uma planta invasora, ela ocupa vários tipos de solo, possui a capacidade de colonização rápida em ambientes abertos, inclusive por ação antrópica, e a reprodução predominantemente é autogâmica, e confere uma uniformidade genética. Então, essa espécie de planta ela pode ser utilizada para plantações visando encontrar algum fármaco. Né? Uma vez que você encontra alguma atividade biológica, essa planta é muito interessante do aspecto biológico. Então, só para destacar, a aerobina, que é um fitofármaco, ela apresenta a solano paniculata como um dos seus constituintes. E mostra aqui algumas das estruturas que foram já relatadas para essa espécie. Então, vamos começar a falar um pouco mais da parte experimental. Então, uma vez obtidos os extratos, né, através do projeto Biota, que eu havia dito, que foi consistido de extração através de fluido pressurizado, utilizando etanol, sob 60 graus Celsius e pressão de 1500 PSI. Esses extratos foram divididos em duas sessões. A primeira, relativa à produção de análise de cromatografia gasosa, e a segunda, por quadro. Então, para o processo de cromatografia gasosa, nós utilizamos 4.000 de extrato, suspendemos eles em etanol cloroforme e adicionamos o ácido mirístico e a solução fria. O ácido mirístico serve para calibrar o instrumento. Você tem diferentes instrumentos, então você consegue calibrar a pressão do instrumento do CG a partir do ácido mirístico. E a solução fêmica foi utilizada para cálculo do índice de retenção linear dos compostos, que eu vou mostrar na frente para vocês. Então, a partir da adição de alguns compostos, foi possível realizar a metoximação, né, para aumentar a volatilidade das carbonilas aldehídicas e cetônicas, e o MSTFA para aumentar a volatilidade dos compostos que apresentam OHs. Né. Então, uma vez obtido o extrato, né, foi introduzido, foi realizado estudo de replicação usando o ENIACS. Então, a estratégia foi, a gente aplicou ele no instrumento CG, Agent, fizemos a análise
exportamos esses dados e introduzimos eles no software Emmets, que é um software grátis de convolução e comparação experimental de dados com bases de dados. Então, qualquer um pode adquirir esse software e ele lê qualquer formato. Então, diferentes instrumentos podem ser introduzidos no Emmets. Então, a gente, uma vez introduzida essa informação, nós realizamos um processo de otimização e de deconvolução. Então, aqui é a plataforma Emmets, só para a gente ilustrar. Então, aqui é uma das plantas que eu acabei injetando. Então, aqui é o nosso espectro. Aqui são a intensidade de alguns íons que são selecionados. Desculpa, aqui é o cromatograma. Aqui é a intensidade de alguns íons. E aqui são os espectros que existem na base, e que existe na sua amostra. Então, existe um índice de similaridade que você determina pela comparação de similaridade dos espectros. E aí ele te mostra o número de substâncias que foram detectadas. Então, ele mostrou que existem 93 compostos presentes nesse cromatograma, sendo que 55 deles foram encontrados nas bases. Então, a gente, dentro do software era possível você mexer em alguns parâmetros e melhorar essa capacidade de deconvolução e também de identificação. Então, o que nós realizamos em seguida foi uma otimização desses parâmetros, visando um maior número de substâncias que pudessem ser identificadas. Então, para isso, nós desenvolvemos uma equação heurística chamada de fator de detecção de compostos, que é essa equação aqui. Essa equação, ela refere-se, o termo A refere-se ao número de compostos detectados nas bases. E B relaciona o número de compostos que foram detectados. Então, essa equação foi baseada na seguinte ideia. Se eu mexer nos parâmetros do software, que eu aumente o número de compostos detectados, mas que eu não aumente o número de compostos encontrados nas bases, eu causo uma penalidade. Ou seja, eu posso estar superajustando o modelo. Então, o fator primordial dessa equação é o número de compostos que eu encontrei nas bases. Então, para isso, a gente otimizou alguns parâmetros, como a janela de componentes, a subtração de equipe adjacente, fatores de resolução, de acessibilidade e inteligência uniforme. Uma vez utilizado esses parâmetros, nós definimos 8 scans, 2 filtros adjacentes, resolução como alta e sensibilidade como baixa. Isso é importante, sensibilidade como baixa, porque nós não estamos incluindo ruído nesse processo. Então, isso foi um fator interessante para essa metodologia, para essa equação. Então, ao todo, uma vez calculados esses parâmetros de similaridade, a gente utilizou de algumas bases de dados, como da Noble Foundation, do grupo do professor Ken e da NIST, e fizemos uma busca empapelada. E, paralelamente, nós calculamos o índice de retenção linear dos compostos. Então, quando a gente utilizou o índice, nós encontramos um valor de similaridade entre os espectros. Então, a gente queria colocar uma informação adicional que confirmasse isso. Então, para isso, nós utilizamos o índice de retenção linear, que é um valor que é relativo ao tempo de retenção desses compostos. Então, a gente calculou uma curva baseada numa solução de ésteres metílicos, que é o chamado de FEM, e essa solução apresenta análogos desses ésteres metílicos, visando a criação de uma curva que pudesse ser calculado o índice de retenção. Então, a partir dessa curva, todos aqueles compostos que foram encontrados no Emmets foram recalculados e cada um deles foi obtido um índice de retenção que, posteriormente, nós comparamos com outras bases de dados que forneciam o índice de retenção desses compostos. Então, nós podemos comparar duas informações, que seria o matching factor, que seria o índice de similaridade desses compostos, que eu atribuí que acima de 80% eram confiáveis, e que o erro de índice de retenção fosse menor que 5%. Então, a partir dessas informações, nós somos capazes de identificar 56 compostos, principalmente envolvidos no metabolismo primário, sendo 11 aminoácidos, 6 ácidos gráficos, alguns ácidos orgânicos, polióis, sacarídeos, entre outros. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia de como foi construída a tabela. Então, aqui os compostos, as amostras, as espécies que representavam tal composto, o tempo de retenção daqueles compostos, o índice de retenção encontrado na literatura e o calculado
O erro dessa avaliação, o valor de matching factor e a massa desse composto sem ser simulado para poder estudar melhor essa estrutura. Então, uma vez obtido esse, foi a primeira etapa, que a gente focou principalmente nos metabólicos primários e de compostos apolares. A segunda etapa visou a determinação dos compostos das frações semipolares. Então, para isso, a gente utilizou 20 mg desse extrato, ressuspendeu em metanol água, 8:2, passamos um cartucho de SPE, um C18, para reter os compostos apolares e, uma vez obtidos, filtramos através de filtro de 0,45 micras e obtivemos um extrato. Esse extrato, então, foi realizado o estudo de desertificação por duas maneiras. Uma que a gente disse que é a maneira tradicional de desertificação, e eu apliquei essa para o gênero, para as espécies solano manipuladas. Então, o método de separação foi baseado num trabalho de Gomes Romero, que ele desertificou para solano suculento de 135 metabólicos. Eu não quis fazer o desenvolvimento do próprio método para essa planta, porque já existia uma base de dados. Então, se eu desenvolvesse um outro método que melhorasse um pouco, talvez mais a minha separação, eu perderia a informação da base de dados que já existia. Então, eu preferi, talvez não tão utilizar o processo de separação, mas pelo menos daqueles compostos que eu consegui elucidar, eu tinha uma base de dados ali para poder ajudar no processo de desertificação. Então, os dados de massas que eu obtive, a gente calibrou através de tetrafluoracetato de sódio, né, utilizando a função de SEC no software Data Analysis da Bruker. Então, essa função, ela separa, deconvolui cada um dos compostos que existem nesse fragmento, nesse cromatograma, e ele gera também espectros separados. Então, facilita muito o encontro da massa molecular e também dos estudos de fragmentação. A forma molecular foi obtida através da combinação de dados de alta resolução e valores de sigma, que estão relacionados ao padrão isotópico. Foram aplicados alguns filtros de proporcionalidade entre carbono, hidrogênio, oxigênio, assim por diante, alguns outros átomos que são presentes, baseado principalmente nas 7 regras de ouro que o professor Finn desenvolveu, né, junto com o Tobias Kahn. E avaliamos esses dados em bases de dados online, né, com base principalmente nos quimiomarcadores taxonômicos. Então a gente faz um estudo taxonômico das plantas, vê principalmente os quimiotipos dessas plantas e utiliza dessa informação para encontrar os metabólicos, né. E finalmente, nós avaliamos os espectros de MM que confirmam esses achados feitos anteriormente. Então, utilizando dessa ferramenta de comparação com base de dados, né, e principalmente no dicionário de produtos naturais no SciFinder, e atribuindo erros menor que 10 ppm, e também coerentes aos experimentos de Tandem, nós conseguimos desertificar 26 substâncias relativas a nucleosídeos, aminas, amidas, flavonoides, alcaloides esteroidais, né. Aqui é um dos exemplos dessa amida derivada de um ácido hidrocinâmico que mostra a saída de uma amônia, né, observação de amônia, e, subsequentemente, a quebra dessa putrescina e formação desse íon acído, que é característico desse tipo de ácido hidrocinâmico. Então, uma vez obtidos esses compostos, esses 26, nós aplicamos uma segunda metodologia para a desertificação dos compostos semipolares, que é uma estratégia que utiliza, a gente diz, de alto NMN. Então, a estratégia foi, a gente utilizou de um agente LC Christoph, fizemos as aquisições dos experimentos alto MS, que consiste, só para a gente ter uma ideia, antes de falar sobre isso, eu vou falar onde eu adquiri. Então, esses aqui são alguns dos meus cromatogramas que eu obtive desse experimento, que foi em parceria com a Universidade de Medicina de Washington, em Seattle, né, junto com o grupo de pesquisa do professor Daniel Hefter e do meu amigo Fausto, também que me ajudou. E nesse período eu estava na Fundação Noble Foundation, Samuel Roberts Noble Foundation, que eu trabalhei no desenvolvimento do Molecular Network junto com o professor Lord Sandler. Então,
o que consiste nesse experimento de alta MS? Então, em ciclos de cada 4 segundos, existe um ciclo em que 2 segundos relativo à seleção de alguns íons precursores, e no caso, são os íons mais intensos desses espectros, né? E os 2 segundos subsequentes servem para a realização de espectros em EMI. Então, em todo o seu processo de emissão cromatográfica e de análise de massas, há fragmentação em todos os picos. Aqui é só para a gente entender. Quando você analisa, no ápice daqui dos picos, a gente tem o espectro de MS. E nos vales, nós temos os espectros de EMM. Então, se você clicar nesse ponto, nós vamos ter o espectro EM, e a gente clicar nesses outros dois, nós temos os espectros de fragmentação. Então, a partir dessa informação, a gente fragmentou todos esses dados, nós populamos o Molecular Networking, né, um software disponível online, que é grátis também. Todo mundo pode inserir esses dados, que consiste no seguinte aspecto. Então, ele organiza os dados baseado na similaridade espectral. Então, ele converte esses espectros em vetores e ele compara esses vetores através do ângulo de cosseno. Então, se o ângulo de cosseno for 0, ou seja, os dois vetores sendo idênticos, o valor vai ser igual a 1, que mostra que a similaridade de 1. Se esse cosseno for maior do que 0, sempre o valor vai ser menor. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente tem os dados de massas aqui convertidos em MGF, que pode ser cada um desses espectros. E aí, esse software ele compara esses espectros e calcula o valor de similaridade. Então, esses dois espectros possuem 70% de similaridade. E assim para todos os outros. Sendo que cada conjunto desse também possui um nível de similaridade com outros conjuntos. Uma vez que você limita um determinado valor de aglomeração de espectros, nós podemos gerar mapas de rede. Então, por exemplo, nesse caso, esses 3 espectros têm alta similaridade, baixa similaridade com esse. Então, esses 3 aqui estão em conjuntos, mas ele não está ligado a esses dois, porque ele possui uma baixa similaridade. Enquanto que esses 3 ainda possuem uma similaridade com esses dois. Então, por isso que eles estão conectados. Mas a largura da aresta é mais fina, que é o que representa o nível de similaridade entre esses conjuntos. Então, aqui é uma forma para entender um pouco do Molecular Network. Então, a partir disso, foi calculado os níveis de similaridade dos espectros e esses espectros, nesse software, ele te gera uma tabela com várias informações referentes à similaridade. A gente introduziu essa informação dentro do SciScript, que é um outro software também grátis para a construção da rede molecular. Então, a gente encontrou 19 agrupamentos, né, sendo até o momento encontrado somente 3, referente a 3, que seriam os flavonoides oligosilados, que seria 1, os alcaloides esteroidais de saponina 2, e os flavonoides segregosilados. Aqui é só para mostrar um pouco de como foi traçado, né, esse mapa dentro do SciScript. Aqui só para a gente ter uma ideia, a força da aresta é a largura e a coloração dos espectros, né? Então, os azuis estão entre 95% e 99% de similaridade desses espectros. Então, possui uma alta correlação de fragmentação. Assim, eu atribuí também o formato dos nódulos baseado nas agliconas dos flavonoides. Então, você sabia que era uma apigenina, uma quercetina, e assim por diante. A coloração interna, né, era referente à espécie onde foi encontrada essa substância. Assim como, por exemplo, a coloração das bordas ao tipo do glicosídeo que estava ligado nessa aglicona. Então, aqui só para a gente ver que as linhas azuis representam a correlação entre os nódulos, a coloração externa referente às glicosilações e a coloração interna referente às espécies onde foram encontradas essas substâncias. Então, uma vez que a gente utilizou toda essa informação, foi possível identificar 47 compostos, sendo 27 flavonoides oligosilados, principalmente pertencentes às flavonas, como a apigenina, e a flavonoides como derivado do clorofenol. Nesse caso, os principais glicosídeos são as pentoses, hexoses e deoxyhexoses, e para a solana americana a gente encontrou uma tendência de
derivados de acina e madronila nesses açúcares. Além disso, 11 flavonoides sericosilados, pertencentes principalmente às flavonas, foram encontrados na zona americana. E 9 triterpenos, que foram referentes a glicocaloides e saponinas. Então, só para fazer uma conclusão parcial do trabalho, a gente conseguiu exemplificar 126 compostos através de CG, EM, CLA e EM, utilizando o software EMS, que possibilitou a combinação dos dados de detenção e fragmentação de uma forma sistemática e eficiente para a identificação desses compostos. Além disso, a gente utilizou CLAI, EM alto e EMM para a identificação de compostos semipolares como flavonoides, polglicosilados, ciclosilados, poliaminas, saponinas e glicoalcaloides. Além disso, foram revisados e propostos alguns novos mecanismos de fragmentação para a classe dos glicoalcaloides, do tipo espirosolanos e solidanos, que eu não mostrei aqui na apresentação, mas está na tese. E, principalmente, a relação dos mapas de interação molecular, que permitiu congregar análogos e classes semelhantes antes de qualquer etapa de elucidação estrutural. Então, a gente já sabia que aquele grupo pertencia a uma classe de substâncias, mesmo antes de saber de quem era essa substância. E, a partir daí, quando a gente identifica uma dessas substâncias desse grupo, ela serve, como a gente diz, de semente, né, para a elucidação das substâncias que estão correlacionadas com ela, nesse grupo. Então, uma vez terminada essa etapa do uso da espectrometria de massas, a gente também tentou utilizar, né, a ressonância magnética nuclear como ferramenta de desertificação. Então, utilizando desse extrato, né, de CLAI e ADM, utilizando daquele método desenvolvido pelo Gomes Romero também, aplicado por nós, nós observamos a presença de alguns picos majoritários, né, nos quais a gente pôde trapear, né, de a gente aprisionar através do uso do acoplamento do CLAI-SPRMN, e devido a essa alta capacidade de pico desse sistema, a separação foi muito boa entre os picos, foi possível a gente utilizar o que a gente diz de modo de seleção de pico. Então, nós configuramos o instrumento para coletar exatamente um pico cromatográfico. E a partir dessas coletas, né, a gente conseguiu entender que eram flavonoides devido ao padrão, né, observado no espectro de UV, que era referente às flavonas e flavononas, né, e aplicando isso na ressonância magnética nuclear, nós podemos identificar essa quercetina 3-O-beta glicosilada na posição 1,2, que também é uma outra glicose. Então, eu não vou me alongar muito nessa elucidação, mas alguns sinais preponderantes, como esse 12,5, referente ao hidrogênio quelado nessa posição entre 5 e 4, entre hidroxilacarbonila, esses dois dubletos aqui, que são referentes ao acoplamento 5 e 6 linha aqui do flavonoide, né? Esses que são dubletos, não dá para enxergar muito bem, mas que são que acoplam para a meta, que são referentes à posição 6 e 8, esse singleto aqui referente ao 2 e esses dubletos aqui referentes aos hidrogênios ligados ao carbono desanomênicos, que também justificaram a presença desse composto. Assim como foi para a ananingenina, né, que apresenta alguns mesmos sinais, como o hidrogênio quelado, esse sinal que acopla para 2 hidrogênios referente ao hidrogênio 6, 8 e 6, e esses sinais aqui referente ao acoplamento forte nesse sistema para substituir. Além disso, esses dois outros sistemas referem-se ao acoplamento do sistema do hidrogênio carbonóide 1, 2 e 3, através de acoplamentos geminais e de pseudoaxial e pseudoequatorial. Então, a partir dessas informações, é possível também identificar a ananingenina. Adicionalmente, nós coletamos novamente algumas espécies de solano no horto da farmácia, sendo que não eram as mesmas espécies, não era o mesmo indivíduo que foi utilizado inicialmente, coletado através do biólogo, nós também as analisamos. E nesse caso, como ela foi coletada num período diferente, não apresentou a mesma resolução cromatográfica como inicialmente. E a gente resolveu utilizar o modo time slice, que é uma coleta a cada 80 segundos. Como a gente não tinha a resolução cromatográfica, a gente resolveu
ia variar. No entanto, quando a gente introduziu isso no experimento, quando a gente realizou o experimento de ressonância para a gente viu que somente essa faixa aqui possuía massa suficiente para poder revelar alguma estrutura. Então a gente focou na elucidação desses compostos que estavam nessa faixa. Então, a fração a gente utilizou da fração B8, que é a fração que apresentava o maior número de sinais e que estava em maior concentração. Então, para a elucidação dos compostos que estavam presentes em B8, principalmente o composto majoritário, a gente aplicou duas metodologias. Uma metodologia que se baseava na combinação das frações, então a B7, a B8 e a B10, e uma que focava somente nessa fração. Na fração que a gente combinava várias frações, que eu vou mostrar aqui, então aqui é o extrato bruto, está embaixo em preto, e aqui as frações B7, B8 e B10. Elas possuem uma alta similaridade dos sinais. Isso permitiu que a gente utilizasse algumas ferramentas de deconvolução, como a gente vai ver, que é o S-Toxin e o RANS. O S-Toxin é o Statistical Autocorrelation Spectroscopy, que ele projeta o cálculo de similaridade através da coloração dos picos e de covariância a partir da intensidade dos sinais. O RANS ele gera uma informação muito similar ao S-Toxin, no entanto, ele se baseia somente na razão dos valores. Vou explicar melhor o que seria. Então, no experimento do RANS, o que você faz? Você tem um espectro de ressonância aqui com vários sinais, você seleciona um sinal de interesse e você calcula, e o restante dos sinais a gente divide pela intensidade daquele sinal que foi fixado. Então, vai gerar um valor. E a gente compara com outros espectros que a gente também realizou. Por exemplo, na fração B8 eu fiz isso para a fração B7 e para a fração B10. Certo? Então, cada um vai gerar um valor de razão daquele sinal que foi selecionado dos demais. Essa razão, então, ela é comparada, ela fica uma média de cada um desses sinais e é realizado um desvio padrão. Aqueles sinais que pertencem ao mesmo sistema de spin, ele vai variar de acordo com aquele sinal fixo que você trabalha. Então, se aumentar a concentração, os sinais que estão relacionados àquele sistema de spin vão todos subirem ao mesmo tempo. E se eu achar o outro, não achar. Então, é possível você fazer uma deconvolução dos sinais a partir dessa ferramenta. Então, você, por exemplo, nesse caso, você pegou aqueles sinais, no espectro projetado pelo RANS, você vira só dois. Enfim, essa é a primeira etapa. Então, a gente aplicou isso para a amostra B8 e selecionou o número de sinais que estavam presentes nesse espectro projetado, tanto pelo S-Toxin como o RANS. E nós utilizamos de um outro experimento chamado DOSE, que é Diffusion Order Spectroscopy, para utilizando somente a fração B8. Então, nos casos em que você não tem nas suas frações similaridades, a gente pode utilizar dessa ferramenta. Então, utilizando somente da sua fração, de uma única fração. Então, nesse experimento, só para a gente entender, você tem o seu fluxo de ressonância dentro do espectrômetro. E uma vez que você aplica o pulso de radiação em que todos os spins são magnetizados para o eixo XY, para o plano XY, naquele momento, nós aplicamos em seguida um gradiente de campo ao longo do eixo longitudinal da amostra. Então a gente tira de fase os spins para cada região da amostra. Então nesse caso, se a gente só aplicasse esse campo e analisasse o experimento finalmente, nós teríamos um sinal baixo devido aos spins estarem fora de fase. Mas se nós aplicássemos um pulso inverso logo após realizar esse primeiro pulso, nós poderíamos alinhar novamente esses spins. O que acontece é que, quando se passa um determinado tempo para o primeiro e o segundo gradiente, as moléculas elas vão se difundir dentro desse tubo, e a posição inicial dela, que foi onde foi aplicado o campo inicial, o primeiro campo, não vai ser a mesma. Então ela vai sentir um campo diferente na volta do que o inicial. E isso vai poder permitir, essa variação vai poder permitir saber o nível de difusão desse composto. E todos os sinais de spin desse composto que foi difundido, você pode deconvolver. Isso pode ser visto dessa maneira. Então você tem aqui linhas em que um sinal pertence a um composto que difundiu uma determinada taxa de velocidade. Então, por exemplo, a água e HDO e metanol que possuem moléculas pequenas que difundem muito mais rápido, elas se fundem numa região. Esses compostos, que são maiores e difundem mais lentamente, são separados desses grupos. Então, a partir disso, a gente pôde
ver que existia um contaminante que já havia presente nos outros experimentos, que a gente precisou separar, e duas substâncias, sendo que a uma era majoritária. Então a gente tentou focar na elucidação dessas substâncias. Então, uma vez que a gente pegou os sinais, o Toxin, o Rance, definiu, selecionamos todos os sinais baseados no 2, nós realizamos um experimento chamado Toxin 1D, que é o que? A gente irradiou cada um daqueles sinais que a gente já sabia que pertenciam a um grupo de spins, e a gente conseguiu, nesse tipo de experimento, revelar quem eram os outros sinais que pertenciam àquele sistema de spin. Então a gente pôde, na parte do extrato, muito que era altamente complexo ainda, conseguir definir com fineza de detalhes os acoplamentos. Porque, por exemplo, no 12 a gente não vai conseguir observar, e nem nos outras ferramentas. Então, o STOX permitia ainda esse refinamento da elucidação. Então, a gente traçou, a gente radiou alguns sinais, e aí, uma vez obtidos esses sinais, nós criamos uma tabela de sistemas de spin. Então, cada um daqueles sistemas de spin que a gente realizou, eu coloquei em colorações distintas. Então, por exemplo, esses sinais pertenciam a um sistema de spin, esse pertencia a outro sistema de spin. E aí a gente realizou experimentos com COSE, HSPC, HMPC, para tentar relacionar os sistemas de spin. Então, sabíamos, por exemplo, que, infelizmente não está aqui, mas, por exemplo, a coloração verde, que é um outro sistema de spin, estava correlacionado com esse hidrogênio. Então, sabia que o sistema de spin 1 estava correlacionado com o sistema de spin 3, e assim sucessivamente. A partir dessas informações, foi possível a elucidação desse composto, que é a paniculina A, que é um triterpeno esteroidal, que apresenta um núcleo espio aqui, e representado nessas duas posições. Então, para terminar, algumas conclusões vieram sobre essa magnética nuclear. Então, os processos ambientais que aceleraram e identificaram a identificação de compostos de baixo custo comparado aos métodos tradicionais. Além disso, foram exemplificados somente 5 compostos, porque o acoplamento de Clary com SPRN é uma técnica nova ainda. Então, ela tem muito a ser desenvolvida, existem diversos problemas também no sistema Clary-SPE, que a gente pode discutir. Foi desaplicado o triterpeno esteroidal em uma mistura que é uma coisa muito difícil. A elucidação de triterpenos já é uma tarefa que não é trivial. E a combinação dessas ferramentas permitiu essa decomposição de uma forma rápida e de bem a baixo custo. Não comprei nenhum software, todos os softwares disponíveis na literatura. Então, gostaria de agradecer à Unesp, né, que proporcionou tudo isso para mim, né, ao Instituto de Químicos, funcionários, aos meus amigos, que de uma maneira direta e indireta foram presentes, né, na produção desse trabalho. O NUB, que indiscutivelmente permitiu tudo isso, abriu meus horizontes, não só no Brasil, mas no mundo. A Novo Foundation, onde eu pude fazer o meu doutorado de sanduíche. A FAPESP, emocionalmente permitiu, né, forneceu as duas bolsas, tanto do doutorado do Brasil quanto a BEP, e a Universidade de Medicina também, onde foram realizados os experimentos de massa. Também gostaria de agradecer o grupo do professor Norberto Pecorini, onde realizei muitos dos experimentos de massa, e o professor Arthur Edson também, da Universidade da Flórida, que permitiu a realização de alguns experimentos de ressonância. Para terminar, gostaria de deixar aqui uma frase do professor Otto Gottlieb, que não tive a oportunidade de conhecer, mas conheci alguns dos seus trabalhos, que mostra a importância dos produtos naturais. Ele diz que cada planta possui centenas de substâncias, e uma delas pode ser mais importante que uma garrafa. É isso. Obrigado.